próximos passos no nosso projeto de instalações elétricas são o de posicionamento dos quadros. Que quadros são esses? O primeiro é o quadro de distribuição, o primeiro no sentido contrário do caminho da eletricidade, digamos assim. O quadro de distribuição é representado por este símbolo aqui. Esse é o quadro de distribuição geral, um retângulo que ele é meio pintado. Daqui é que sai onde ficam todos os circuitos que alimentam toda a edificação. Aqui que ficam os disjuntores e os equipamentos de proteção, como os DRs, o DPS, ficam dentro desse quadro. Esse quadro deve ser posicionado preferencialmente próximo ao centro de cargas da edificação. O que é o centro de cargas? São os locais onde tem as cargas mais pesadas. Tipicamente, numa residência, as cargas mais pesadas estão aqui localizadas na cozinha e na área de serviço, onde tem a maior quantidade de equipamentos elétricos, juntamente com chuveiros elétricos e ar-condicionados. Essas são as maiores potências normalmente que a gente tem numa edificação. Então, o que a gente tem que fazer é posicionar esse quadro de disjuntores em algum lugar. Então, por causa disso, uma boa região para posicionar seria neste lado aqui da casa, melhor do que nos quartos. Por quê? Porque aqui estão as cargas mais pesadas. Isso faz com que a gente economize condutores, economize o nosso projeto de instalações elétricas. O quadro ele deve ser posicionado primeiro num local que fique visível. Ele não pode ser posicionado atrás de um móvel, por exemplo, de um guarda-roupa, de uma geladeira. Então, esta parede aqui já fica dispensada por causa disso. Aqui está o nosso fogão, aqui está a geladeira, aqui está o balcão também, obviamente, não é bom colocar em um local que possa ter respingo d'água. Também não deve ficar bloqueado se houver uma porta que abra lá. Então, levando tudo isso em conta, o melhor local de colocar o quadro seria neste local aqui, próximo ao shaft. Então, nós vamos aqui pegar o nosso quadro e copiá-lo aqui para a sua posição definitiva, que será aqui. Veja que eu represento ele como estando parcialmente dentro da parede, porque o quadro ele é embutido. Então, aqui é um bom local para quadro. O outro quadro que deveria se posicionar é o quadro de medição. É onde fica o contador da concessionária elétrica, se faz a medição. Uma casa normalmente fica no muro externo da casa, para que a medição possa ser feita sem que o funcionário tenha que entrar na propriedade. Como a gente está lidando aqui com um apartamento, normalmente o apartamento tem um local onde ficam os quadros de todos os apartamentos. Então ele não é representado nesta planta aqui, será representado na planta do pavimento térreo ou do pavimento de garagem, onde quer que ele esteja posicionado. Então, nessa nossa edificação aqui, como a gente está focado no apartamento em si, o quadro de medição não é representado, fica apenas o quadro de distribuição geral. E este é o último passo que a gente tem de fazer antes de apresentar pela primeira vez o projeto ao cliente. Por que isso? Porque até aqui eu fiz toda a representação gráfica dos pontos, mas não tive que fazer cálculo nenhum. Eu apenas posicionei o local dos meus elementos. E isso que é importante para o cliente, que normalmente é leigo, não entende instalações elétricas. Ele vai dizer se ele quer uma tomada em algum lugar específico, se ele não gostou da posição de algum local específico, se ele quer mais ponto de iluminação, se não quer. Então você vai promover as alterações que o cliente solicitar, aí sem custo. Digamos, por exemplo, que ele não gostou deste ponto de tomada aqui nessa parede aqui. Nós podemos movê-lo de acordo com o local que considerarmos mais adequado. Então vamos mover, por exemplo, para este ponto aqui. E dessa forma a gente consegue fazer com que o projeto seja rapidamente modificado sem grandes implicações. Veja que eu não precisei gastar nenhum tempo, nem recalcular absolutamente nada para mudar uma tomada de lugar. Assim como se ele pedir, eu quero uma tomada a mais aqui para meus equipamentos de som, ou eu
quero aqui um ponto de iluminação diferente para iluminar um determinado objeto, isso pode ser feito aqui nessa etapa sem problema. Até aqui a gente consegue modificar sem nenhum grande impacto. Feito isso, o cliente aprovou, viu o que é que vai estar ligado, onde tem pontos, aí você pega o de acordo formal do cliente. O que é o de acordo formal? Normalmente é uma miniatura da planta onde o cliente dá um visto dizendo que aceita aqueles pontos. Por quê? Porque a partir daquele ponto ali, cada modificação pode demandar muito trabalho. Então, tem que ser amarrado em contrato se pode ser feitas essas modificações, quantas modificações podem ser feitas, se elas serão cobradas ou não serão cobradas, quantas não serão cobradas, a partir de quantas modificações elas serão cobradas, porque senão você não vai chegar a um final de um projeto, nunca. Então, feito isso, a gente pega a aprovação do cliente e a partir daí o projeto passa a ser, entre aspas, imutável. Mutável apenas se o cliente quiser pagar um adicional para fazer a modificação ou se o contrato já cobrir, por exemplo, a primeira modificação é grátis, só se cobra a partir da segunda modificação. Então, aqui a gente encerra a parte de representação gráfica que o cliente vai ver e vamos começar no próximos passos a parte mais técnica, que é a colocação dos eletrodutos, cálculos de potência, serão as etapas que virão a seguir.